Olá, boa tarde. Previdência, trabalho e capitalização. Foi esse o tema da audiência de hoje na Comissão de Direitos Humanos. Uma das novidades da Previdência proposta pelo governo é o sistema de capitalização. Por ele, apenas o trabalhador contribui para a aposentadoria. Os valores são depositados num fundo que vai administrá-los para a retirada no futuro. Sobram críticas a esse sistema. A capitalização financeira proposta vai provocar isso. Você vai contribuir com um valor e vai receber 1/4 desse valor como aposentadoria. Conclusão: sem empregador e constituição financeira é um fracasso, é condenar o trabalhador a viver na miséria. Isso é unanimidade, sempre com socorro do Estado em algum momento. O quê? Nem ofertar, nem oferecer, nem ter que oferecer ao cidadão, aqueles que não conseguiram se aposentar, um benefício solidário. O que mostra a experiência internacional, o trabalho que eu e o Steve Kay fizemos, é que os resultados foram muito ruins. Não tem como colocar isso de uma outra forma. E foram muito ruins porque foram aplicados modelos hipotéticos em situações nada adaptadas a esses modelos hipotéticos. Outro problema apontado é a concentração financeira. Hoje, o que se tem no Chile, se tem praticamente 6 fundos operando, tinha muitos mais fundos operando no início dos anos 80. Hoje, 3 seguradoras americanas controlam 72% desses fundos chilenos. Aquilo que o trabalhador usufrui, 78%, o equivalente a 78%, fica com a instituição financeira. Para o secretário de Previdência do Ministério da Economia, há bons exemplos mundiais e o modelo chileno vem sendo corrigido. Ele lembrou que o sistema de capitalização já existe no Brasil. Todos os regimes previdenciários de municípios criados a partir de 2004 são 100% capitalizados. Nesse momento, o Chile está fazendo uma nova correção no seu sistema. A gente pode depois falar um pouquinho sobre esses problemas que o Chile teve, que a gente entende que é fácil de ser resolvido e não repetir aqui, em relação aos custos de administração. Isso pode ser um sério problema que vai reduzir muito a rentabilidade e, portanto, o valor que vai estar na conta individual, consequentemente, o benefício que a pessoa vai receber na aposentadoria. Para esse consultor do Senado, o sistema de capitalização não deve passar na Câmara, onde a reforma da Previdência se encontra atualmente. Hoje, há uma resistência bastante expressiva à adoção do regime de capitalização, e isso reflete precisamente as incertezas que o regime de capitalização traz, sem contar os elevadíssimos custos de transição. Internação involuntária de dependentes químicos e reforço do papel de comunidades terapêuticas são alguns dos principais pontos do projeto que o Senado aprovou no dia 15 de maio. O texto, que seguiu para a sanção presidencial, endurece a lei antidrogas e altera outras 12 normas legais. Foram 9 anos de discussão no Congresso. A redação que veio da Câmara em 2013 recebeu quase 20 sugestões de mudanças no Senado e chegou a ser aprovada com várias dessas alterações na CCJ e na Comissão de Educação. Mas o parecer aprovado no plenário não acatou as emendas, como a que permitiria a importação de derivados e produtos à base de cannabis para uso terapêutico. Existem já processos aqui dentro do Senado que trata do assunto específico que iria ser emendado. Quando se retirou as emendas, ficou o processo da forma que veio da Câmara, ficou mais fácil de entender o quanto ele era bom para o tratamento, recuperação, reinserção social e econômica das pessoas dependentes químicas. O texto altera o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que coordena medidas relacionadas à prevenção do uso de psicotrópicos, à saúde de usuários e à repressão do tráfico. Entre as novas determinações estão o aumento da pena mínima para o traficante que chefiar a organização criminosa de 5 para 8 anos de prisão e a possibilidade de redução no caso de apreensões com menor potencial nocivo, a incorporação de comunidades terapêuticas no tratamento de usuários, sendo possível a arrecadação de recursos de contribuintes, a reserva de postos de trabalho para ressocialização de pessoas com problemas com as drogas e o estabelecimento de 2 tipos de internação do dependente, a voluntária e a involuntária.
O projeto, da forma como saiu do Congresso para a sanção presidencial, teve o apoio de quase todos os partidos. A essência desse projeto, senador Anastasia, a essência dele é humanidade. É humanidade. São mães, são pais, são avós, são pessoas que precisam muito do apoio porque estão vendo seus filhos, seus sobrinhos se acabarem nas drogas e não ter uma saída. Mas a proposta não agradou a todos os senadores. O líder do PT discordou, por exemplo, quanto a transformar as comunidades terapêuticas em praticamente a única forma de acolhimento. Segundo ele, foi ignorado o papel que a rede de atenção psicossocial exerce no enfrentamento ao problema da dependência química. O senador também apontou outras divergências. Aqui só se prevê uma abordagem, uma estratégia, que é a da busca da abstinência. A abstinência, sem dúvida, deve ser um objetivo importante, mas nem todos são capazes de entrar em uma situação de abstinência prolongada ou permanente. Quando ele não trata de estabelecer uma diferenciação entre usuário e traficante, ele vai continuar permitindo que o pequeno usuário ou que o avião vá para dentro da penitenciária e passe a ser soldado do crime organizado. O relator respondeu às críticas. Na minha visão e no convencimento dos outros senadores, não seria isso que distinguiria quem é traficante e quem não é. Porque se eu boto uma quantidade 10 gramas, vamos dar um exemplo, 10 gramas de maconha para ser tráfico, 9 gramas é o quê? Não é tráfico. Então eu, traficante, que não sou burro, vou pegar 9 gramas e vou andar por aí. Pessoas têm que entender isso. Colocar o quantitativo imobilizaria o poder de discernimento de um policial, de um delegado, de um juiz, de um promotor, de um defensor público, tiraria até a capacidade de defesa da pessoa que for presa. Jovens que vivem em orfanatos podem ter preferência na seleção para o serviço militar. A ideia está em um projeto de lei que tramita na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Crianças e jovens que crescem em instituições de acolhimento, normalmente, ao completar 18 anos de idade, ficam sem saber qual vai ser o próximo passo em sua vida. É comum esses jovens terem dificuldades para entrar em uma universidade e até mesmo para achar um emprego, como explica o diretor de um orfanato em Brasília. Parece que ele comete um crime quando ele faz 18 anos. Aí ninguém quer ficar perto, ninguém quer receber e o mercado não absorve porque ele não tem uma qualificação profissional muito adequada para poder participar do sistema produtivo das empresas. Um projeto apresentado pelo Senado propõe que os jovens que cresceram em instituições de acolhimento tenham prioridade na seleção para o serviço militar. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão. Nós acreditamos que é uma correção importante no aspecto afetivo que essas pessoas vão ter a partir de um serviço militar, onde vão poder aprender, onde vão poder ter uma remuneração, né, e se encaminhar para uma vida feliz. Quase 50 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. Nem 20% deles podem ser adotados. Quando completam a maioridade, precisam sair das instituições. Por isso, uma oportunidade nas Forças Armadas pode mudar a história dessas pessoas. Uma prioridade no serviço militar, você vai fazer com que tenha mais facilidade de colocação para eles pós-desligamento, que é o grande problema, é a grande angústia do jovem e das casas de acolhimento. É um projeto que resgata o ser humano, que dá oportunidades para quem não teve, que dá amor a um amor negado, que a família do Exército, né, é uma família de aprendizado e ele não teve uma família na sua infância e adolescência. Então eu acredito muito que esse projeto vai resgatar a humanidade do cidadão que estava em casa de acolhimento, em casas assistenciais. Hanseníase, autismo, população de rua, presidiários, mal de Alzheimer.
Brasileiros colocados à margem da sociedade são o foco do programa Inclusão da TV Senado, que está completando 15 anos. Nesse tempo, o programa ganhou o reconhecimento da sociedade, a parceria de organizações e diversos prêmios jornalísticos. E a cada edição, o Inclusão se reinventa para continuar reduzindo preconceitos e estimulando iniciativas que resultem no bem-estar comum. Ser diferente é normal. O difícil é saber respeitar as diferenças individuais. O Inclusão mostra a dura realidade de brasileiros que estão excluídos do mercado de trabalho e até do convívio social. O programa Inclusão é uma iniciativa minha. Eu dava aula para alunos cegos, dava aula no sentido de ler livros para eles e ajudá-los a decorar textos para fazer concurso. E aí me inspiraram para que eu fizesse um programa sobre cegos. A partir daí, eu vi que não tinha só cego no Brasil, que tinha síndrome de Down, que tinha autista, pessoas com deficiência e um bando de gente que as TVs não mostravam, né? O primeiro programa, produzido em 2004, tratou de um tema delicado, a síndrome de Down. É preciso barrar o preconceito para que tenhamos, de fato, uma sociedade mais justa. Uma sociedade inclusiva. Nunca escondi de ninguém e não esconda seus filhos especiais. O programa Inclusão olha para a sociedade no seu todo e traz os excluídos, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que não são ouvidos, para fazer o contraditório. Outro tema tabu discutido mais de uma vez no programa foi a hanseníase, ou lepra. Por sensibilizar a população com o assunto, as reportagens ganharam o prêmio Clara de Assis de televisão da CNBB, o prêmio Alexandre Adler de jornalismo e, em 2010, um dos prêmios mais disputados pela imprensa brasileira, o prêmio Vladimir Herzog. Todos eu me envolvo, todos eu sofro, todos eu choro, como foi o da deputada Maria da Conceição da Costa Neves, uma deputada de São Paulo que foi cassada na época porque devolveu aos rancenianos o direito ao voto. Então ela foi cassada e esse programa mostra que as mulheres, naquele leprosário, existiam 1.500 mulheres e um vaso sanitário para elas fazerem as necessidades. Então, mostrei coisas horríveis que ninguém imaginava ver, né? Então, isso choca, mas também faz com que a pessoa acorde, né, e tente fazer alguma coisa pelo outro. A iniciativa está bem de acordo com o que a gente pensa que deva acontecer no Brasil, muito de acordo com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que diz ninguém deve ficar para trás. O programa recebeu o prêmio Clara de Assis também em outra ocasião, quando tratou da dura realidade dos moradores de rua. A TV Senado recebeu o prêmio Clara de Assis de televisão, concedido pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil. Essa premiação foi para o programa Inclusão, idealizado e apresentado pela competente jornalista Solange Calmon. O programa é muito importante, assim como falar dessas questões é muito importante para o Senado como um todo. E a gente, como reflexo de uma discussão de uma casa pública que se interessa por esse tema, coloca um programa em que esse assunto é tratado de forma empática, cuidadosa e profunda. E isso eu acho que é impagável. A jornalista Solange Calmon foi ainda premiada com a Comenda Dorina Noil, concedida pelo Senado Federal às personalidades que ofereceram contribuição relevante à defesa das pessoas com deficiência no Brasil. A atuação de Solange Sotero Pinheiro Calmon no Senado também nos engrandece muito, Solange. O programa Inclusão da TV Senado, criado, produzido, dirigido e apresentado por ela, é um canal que dispomos para discutir temas relativos aos direitos humanos, especialmente daqueles com algum tipo de deficiência. A TV Senado tem que receber os prêmios e continuar, não é? Continuar, porque essas mudanças culturais de pensamento, de ideias, levam tempo.
E a jornalista conta o que a motiva há 15 anos diante do Inclusão. Eu acho que é o amor que a gente tem por essas pessoas. Sem amor não rola, não tem inclusão. É o amor que segura a inclusão, é o amor que eu faço a inclusão. Nosso entrevistado de hoje é o senador Veneziano Vital do Rego. Ele fala sobre a medida provisória que muda as leis do saneamento básico, aprovada na Comissão Mista de Deputados e Senadores, em que foi analisada. Para o senador, a medida pode quebrar as empresas públicas e estatais de água e esgoto, o que provocaria a piora do serviço e o aumento de tarifas. A medida provisória que muda a legislação do saneamento básico no Brasil foi aprovada na comissão especial e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, integrante da comissão. Seja bem-vindo, senador. Tudo bom, Renata? A alegria é minha e muito grato pela lembrança, convite que você me faz para que nós dialoguemos sobre esse assunto que é palpitante. Na verdade, o que foi aprovado foi o projeto de lei de conversão, né? A medida provisória ela foi bastante alterada. Foi. Ela, primeiro, é importante que se registre, ela estava na Câmara, não houve tempo hábil para que nós apreciássemos, e eu me recordo muito bem, porque integrava como deputado federal, e nós trabalhamos exatamente no sentido de evitar, porque, ao nosso ver, e eu queria dizer de já, Renata, que como eu, os nossos telespectadores, os nossos internautas, você, todos nós temos uma preocupação. Existe um diagnóstico que é claro, inequívoco. Nós temos milhões de brasileiros sem acesso ao esgotamento sanitário. 100 milhões, né? 105, 110 milhões. Nós temos cerca de 35 milhões de brasileiros que não têm regularmente a água, ou seja, o seu abastecimento. Ponto 1. Água encanada. Nós não estamos deixando de reconhecer a necessidade de fazermos e termos políticas públicas que diminuam esses problemas, principalmente nos rincões, no seu querido norte, que eu sei que você tem tanta relação, no meu querido nordeste paraibano que sou. Agora, não é reconhecendo o fato, tendo esse diagnóstico, que nós poderíamos, e no nosso ver, ou ao nosso ver, e ao lado de outros senadores, votamos exatamente porque vemos que a medida provisória, em um dos seus itens, ao acabar com o contrato de prestação, o que é que de programa, contrato de programa, o que ele pode levar, inevitavelmente, a uma quebradeira generalizada das empresas estatais públicas e principalmente aquelas que têm bem servido. Porque a medida provisória, o projeto de lei de conversão, vai levar necessariamente aos municípios, àqueles que são superavitários, a fazer chamamentos a licitações aonde a iniciativa privada participe e a empresa pública estatal não tenha condições de competitividade. Por que a empresa pública estatal não teria condições, senador, de ser competitiva? Porque, querida, se você observar, se no nosso país nós tivermos 200 cidades em condições superavitárias, no meu estado, eu vou citar um caso muito prático. Nós temos 223 municípios na Paraíba. Apenas 2 municípios, a nossa capital e a minha terra, Campina Grande, são superavitárias. As demais outras cidades, elas têm os serviços de esgotamento, em alguns casos, em outros casos, percentualmente incompleto, serviços de abastecimento por parte da nossa empresa, que se chama Cagepa. E esses serviços são mantidos com os recursos provenientes de onde? De Campina Grande e de João Pessoa. No momento em que é dado aos municípios o reconhecimento à titularidade, o que eu cobrava, eu e os demais outros senadores, de que também há essa titularidade, o município dissesse, olha, eu posso, se assim houver condições, fazer a prestação direta. Eu posso fazer uma licitação, chamando a quem interessado venha a demonstrar o seu desejo, ou posso fazer um contrato de programa junto à empresa estatal. Esse contrato ele é específico para a empresa estatal, esse contrato de programa. Exatamente. É um contrato que o município opta por fazer o contrato diretamente com a empresa estatal sem licitação. Porque é previsto por lei a dispensa de licitação.
né? Agora, o que nós estávamos querendo... E a medida provisória, ela impede que esses contratos sejam renovados. Você tem um prazo, há aqueles que estão em vigência, eles vão ser respeitados, mas a partir do momento em que se expire o prazo de vigência, você não mais terá essa modalidade. Ou seja, a proposta, com todo o respeito, o carinho e a consideração que eu tenho pelo senador Tasso Gereissati, ele exclui essa modalidade. Então, ou você vai ter um município que fará a prestação de forma direta, e são pouquíssimos no país, eu acho que não chegamos a 50, ou vai ter que fazer um chamamento através de licitação, aonde as empresas se interessarão. A pergunta que eu te faço, a pergunta que eu faço a você, meu amigo telespectador, quais serão as empresas que se interessarão por municípios que não sejam superavitários? É o que se disse, é o filé. Todo mundo se interessará por aqueles municípios que são superavitários, deixando àqueles outros sob a responsabilidade das empresas que quebrarão, porque terão que recorrer aos tesouros estaduais. Senador, mas essa era a proposta original da medida provisória, né? Foram 501 emendas apresentadas, das quais o relator acatou mais de 90, né? E ele passou a tratar o conceito de regionalização no projeto de lei de conversão. Não atende essa expectativa? Não atende, porque essa foi a defesa que o senador me fez para tentar convencer-me. No momento que ele diz, olha, veneziano, quem se interessar por uma cidade que seja atrativa, sob o ponto de vista lucrativo, terá que também interessar-se por outras regiões compostas por alguns municípios onde não há essa atração. O osso, né? O osso, vamos assim, didaticamente. Porque foi uma imagem que foi usada várias vezes em todas as audiências públicas, filé e o né? osso. Só que, se você, cidade X, disser, não, eu não concordo, eu não vou para essa licitação com o bloco de municípios, simplesmente você que tem a titularidade pode evitar esse procedimento. Então, não é a exigência que se imagina ter que, de fato, haverá. Então, o município ele só se permitirá se as condições para um processo de presença de investidores privados se der. E a gente até pode entender, ou entendemos, mas os demais outros. Então, nós vamos ter aumento de tarifas, inevitavelmente, para municípios e populações mais humildes. Nós vamos ter... Em que circunstâncias se dará o aumento de tarifas, senador? Porque, trazendo de volta o caso nosso na Paraíba, no momento em que a empresa perde a condição do contrato de programa com a capital, com Campina Grande, vai precisar de recursos para manter os seus serviços nos demais outros municípios, que são muitos. O Estado da Paraíba pôde fazer, através da sua empresa, uma participação significativa, mais de 1.500 quilômetros de adutoras. Claro, com recursos federais, recursos provenientes também de outras relações, mas com uma contrapartida bastante significativa da CAGEPA. Então, no momento em que a empresa deixa de receber daquelas que são superavitárias, e tem que manter a qualidade dos serviços, ela vai ter um déficit. Esse déficit, por algum momento, vai ser bancado por ela própria e depois vai ter que ser cobrado a quem? Ao seu mantenedor, que é o Estado. O senhor acredita que esse modelo faz com que o sistema de saneamento seja financiado por tarifa? Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. E o que nós defendemos, que é a universalização, eu gostaria muito de estar equivocado e errado. Mas essa universalização, o combate a esses indicadores, 105 milhões, 110 milhões de conterrâneos brasileiros que não têm o esgotamento sanitário tratado, que não têm a água, os 35 milhões, isso vai ser ampliado, Renata. Eu não tenho dúvidas disso. As outras mudanças são interessantes, você criar uma condição da Agência Nacional d'Águas melhor para funcionar, para trabalhar, até mesmo, penso eu, de forma inconstitucional, fazer regramentos, e isso é um ponto outro que a gente poderia discutir em determinados instantes que não hoje, porque o mérito, o ponto nevrálgico, central, é exatamente o risco que nós corremos de ver as empresas públicas estatais desmanteladas. Em especial, e me toca diretamente, àquelas que mostraram poder ser possível fazer gestão pública através de empresas. Senador, o marco legal atual, ele é de 2007. Foram 12 anos. Sim. Quando o ministro veio na audiência, o ministro do Desenvolvimento Regional veio na audiência pública, ele mostrou os mapas da evolução nesses 12 anos.
praticamente não houve evolução no saneamento básico no país. Mas não foi por força do marco regulatório que está sendo modificado. Mas o senhor acredita que é um modelo que funciona? Não, pode funcionar, basta que nós priorizemos. E não significa dizer, Renata, também é um discurso que quem defendeu e que terminou tendo mais votos do que aqueles entre os quais nós, para aprovar, no caso, o governo, não é correto, não é honesto dizer que nós não reconhecemos a necessidade de atrairmos a empresa privada, o investidor privado. O que significa isso? As empresas públicas, elas estão aptas a fazer essas parcerias. Em nenhum momento nós dissemos, olha, nós não queremos o investidor privado. Muito pelo contrário, nós sabemos que o governo federal e que os governos estaduais, isoladamente, sozinhos, eles não têm essa condição que você bem menciona, e é verdade, o ministro não mentiu. Nós evoluímos pouco, mas evoluímos pouco não por força da inexistência de um marco regulatório que assim pudesse mudar esse aspecto. É porque não foi a prioridade efetiva. Então, não é verdade que nós não queremos o investidor privado. Queremos. Agora, queremos também que seja respeitada as instituições públicas que têm dado certo. Senador, muito obrigada pela entrevista. O Senado Notícias termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, clique na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.